Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma obra chamada Solo Necromancy. Prepare-se para essa história cheia de necromancia. Sem mais enrolação, vamos lá. A história começa com o caos de um trânsito intenso. O som das buzinas e o movimento lento dos carros enchem o ambiente. Logo em seguida, vemos um ônibus lotado de pessoas exaustas, com olhares vazios e corpos afundados nos assentos. Em seguida, a câmera revela uma grande universidade ao longe. O ônibus para em frente ao campus, e várias pessoas começam a descer, entre elas o protagonista, que, visivelmente cansado, suspira e diz: "Transporte público é uma droga." Enquanto ele encara a entrada da escola, murmura para si mesmo: "Como eu consegui frequentar a escola assim no meu primeiro ano? Talvez seja melhor alugar um quarto por aqui, ou desistir de vez." Pouco depois, seu amigo Hanyu aparece e, com um sorriso provocador, comenta: "Você aí, de novo com conversa fiada? Isso é coisa de ex-sargento da Brigada das Forças Especiais." Sungu ri, mas Hanyu não para. Ou talvez as Forças Especiais sejam só uma mentira. Como é que você sobrevive a um treinamento difícil, mas não aguenta 2 horas de transporte público? Com um sorriso cansado, Sungu responde: "Primeiro vá para o exército, depois você pode falar comigo. Por quanto tempo mais você acha que consegue adiar as coisas? Ainda acha que tem um futuro?" Hanyu dá uma risada e retruca: "Sungu, deixa eu te dizer mais uma coisa. Runit Coin vai vencer, anota aí." Sungu revira os olhos. "Besteira. Por que você está falando sobre isso? Você nem assiste ao noticiário. Eu sei que está fugindo das suas responsabilidades por causa da Myung." Hanyu suspira. "Isso já faz muito tempo. Tá no passado." Sungu olha para ele, sério. "Eu te avisei há 3 anos naquela festa. Nunca seja um casal no campus." Enquanto os 2 amigos caminham juntos, a cena muda para várias pessoas subindo e descendo as escadas da universidade. Eles continuam andando em silêncio, até que Sungu, estranhando algo, olha para trás e pergunta: "Hanyu, você está chorando?" Hanyu, com os olhos fixos no céu, responde: "Não, Sungu." Olha para o céu. Confuso, Sungu pergunta: "O que tem o céu? Isso te faz lembrar da Myung?" De repente uma coisa aparece no céu, um enorme número 99% dentro de um círculo gigante. Hanyu, apontando para cima, diz: "Você não consegue ver aquilo que está escrito no céu?" Sungu, ainda sem entender, responde: "Você está mesmo se sentindo sozinho, hein?" Hanyu insiste. 1 segundo atrás, estava escrito "Baixando monstros." Estava em 99%, mas desapareceu quando chegou a 100%, bem acima da biblioteca. O protagonista fala para o seu amigo: "Monstros? Seu idiota, você ficou jogando videogame até tarde ontem, né? Agora não consegue mais diferenciar a realidade dos jogos?" O amigo responde com calma: "É a verdade." O protagonista, desconfiado, continua: "Você está vendo coisas, e tenho certeza que você também bebeu demais ontem." "Talvez." O amigo admite, meio envergonhado. De repente, o amigo do protagonista dá tapas na própria cara, tentando se despertar. "Preciso me acordar. Ei, pode me pagar um café? Eu preciso urgentemente de cafeína." Sem paciência, o protagonista responde: "Sem tempo, o professor Kim já está quase chegando na sala de aula." O amigo, provocador, retruca: "Então você vai dormir na aula de novo? Que mentalidade de forças especiais." Ele continua: "Nos vemos no almoço, minhas aulas acabam mais cedo hoje. E sério, eu realmente vi aquilo escrito no céu antes." Cansado da conversa, o protagonista encerra: "Para de falar besteira, seu bundão. Me liga mais tarde, ok?" A cena corta para o protagonista no elevador. Ele suspira. Sua expressão é de cansaço. Logo depois, ele já está sentado na sala de aula. O professor está ao fundo, com o telão exibindo uma apresentação. O protagonista murmura: "Estou tão cansado. Devia ter bebido café. Está ficando difícil manter os olhos abertos." Ele começa a fechar os olhos, mas de repente, um telão azul aparece com uma mensagem intrigante: "Qual é o melhor trabalho para se ter em um mundo pós-apocalíptico? Escolha agora." Confuso e tenso,
Ele olha fixamente para o telão e murmura: Hã? O que está acontecendo? Ele esfrega os olhos com a mão esquerda, tentando entender. Nesse momento, as luzes se apagam e a sala mergulha em escuridão. As pessoas ao redor entram em pânico. O que está acontecendo? Eu não consigo ver nada! Grita alguém. O protagonista murmura, assustado. Uma escuridão dessa no meio do dia? Isso não é só um simples apagão. Outro estudante apavorado exclama: Os telefones nem ligam! O que é isso? Uma voz feminina surge do fundo da sala. Hã? O que é isso? Sou a única que está vendo. As pessoas ao redor começam a notar algo estranho. Estou vendo também. Isso é um holograma? O protagonista, tenso, sussurra para si mesmo. Isso não é uma alucinação. Todo mundo está vendo a mesma coisa? Um holograma se materializa na frente dele com uma voz robótica. Você tem 15 segundos. Uma explosão de luz enche a sala e, de repente, cartas começam a flutuar ao redor do protagonista, cada uma com um número de estrelas de 1 a 5. Os estudantes observam em choque. Vocês estão vendo essas cartas? Não toquem nelas. Pode ser perigoso. O protagonista, contrariado, murmura. Não tocar? Talvez não fazer nada seja mais perigoso. Como eles sabem o que vai acontecer em 15 segundos? As cartas continuam flutuando e o holograma atualiza. Você tem 10 segundos. O protagonista, cada vez mais confuso, fala. Quer dizer que eu tenho que escolher uma carta? E uma carta ao lado dele desaparece misteriosamente. Ao mesmo tempo, um estudante próximo também escolhe uma carta, e do nada, uma espada cai na frente dele. Os outros estudantes olham boquiabertos. Uma espada? De onde veio isso? O protagonista murmura. Talvez a carta de guerreiro tenha desaparecido. Ele pensa em voz alta. Espera. Estava dizendo para escolher o menor trabalho para sobreviver em um mundo pós-apocalíptico. As cartas com estrelas de diferentes quantidades aparecem novamente, e o protagonista comenta: Os números de estrelas são diferentes. Vou pegar a que tem mais. Ele escolhe uma carta com 5 estrelas, e uma mensagem aparece no ar. Você escolheu uma carta de trabalho. Um poder sombrio começa a emanar do protagonista, que murmura com os olhos arregalados. Necromante. Uma nova mensagem aparece. A primeira seleção de trabalho terminou. Aqueles que falharam, tentem novamente da próxima vez. De repente, a escuridão desaparece e os estudantes ao redor suspiram aliviados. Ah, estamos de volta. O estudante que escolheu a carta de guerreiro ainda segura a espada, confuso. E outro estudante fala. O que aconteceu? Me sinto hipnotizado. E essa espada? E uma garota estudante no fundo fala. É uma espada real? No fundo, o estudante fala. Escolhi a carta de guerreiro. E essa espada simplesmente caiu. O protagonista, ainda atordoado, fala baixinho. Então eu realmente sou um necromante. Por que nada apareceu para mim? De repente, um goblin entra na sala, em cima de um estudante. O estudante atacado grita desesperado. Ei, alguém tira isso de cima de mim! O ataque continua, e o estudante geme de dor. Isso dói! A tensão na sala cresce enquanto o estudante, que ainda estava sendo atacado pelo goblin, treme de medo e implora. Por favor, me salva! Mas seus pedidos são em vão, e ele é brutalmente morto pelo monstro. O goblin então se vira, com seus olhos arregalados e insanos, observando os outros estudantes. Ele lambe a lâmina ensanguentada, enquanto o pânico se espalha entre os presentes. O que é isso? Corram! Gritam alguns, tentando fugir do perigo. Nosso protagonista, observando o goblin ao lado do estudante morto, murmura para si mesmo, tenso. Droga! Eu deveria estar na linha de trás. Se eu me mexer, vou atrair esse monstro. O goblin, com dentes afiados e uma arma em mãos, solta um grito ensurdecedor, enquanto os outros estudantes, em desespero, pressionam o colega que havia escolhido a carta de guerreiro. A espada! Use a espada! Faça alguma coisa! O estudante com a espada, visivelmente assustado e sem saber o que fazer, grita. O que diabos eu devo fazer?
O protagonista tenta intervir. Ei, você se lembra de mim? O guerreiro em pânico responde. Porra, o que você quer que eu faça agora? O protagonista, igualmente tenso, murmura. Estamos ferrados. De repente, o Goblin salta em direção ao protagonista, que, ainda abalado, pensa. Se eu soubesse que isso iria acontecer, teria reservado uma saída. Lembrando-se do ataque anterior do Goblin pelas costas, ele rapidamente conclui. Se eu der as costas, estou morto. E, com um movimento rápido, ele chuta o Goblin, que é jogado para trás. Não precisa ter medo. O protagonista diz para si mesmo, tentando manter a calma. É só um animal que pesa uns 15 quilos. Ele agarra uma cadeira próxima, mas o Goblin começa a se levantar novamente. Toma isso, seu Goblin nojento! O protagonista tenta soltar a cadeira presa entre outras, enquanto o Goblin se aproxima. O Goblin avança para atacar, e o protagonista, lutando para libertar a cadeira, finalmente consegue puxá-la. Ele usa a cadeira para golpear o Goblin, que é derrotado. O cenário muda, mostrando o protagonista com a cadeira nas mãos e o Goblin morto no chão. De repente, uma mensagem aparece diante dele. Você matou um Goblin e ganhou 10 de ouro. Confuso, ele murmura. O quê? Os outros estudantes olham, perplexos e assustados. Ainda tenso, o protagonista reflete. Essa mensagem, Goblin, 10 de ouro. O mundo está se transformando em algum tipo de fantasia maluca. Outra mensagem surge no ar. Sob seu comando, um cadáver se torna seu. O protagonista, ainda mais confuso, responde. Hã? Um cadáver? De repente, alguns estudantes gritam. Olha atrás de você! Uma chama azul começa a emanar do Goblin morto. O Goblin se levanta novamente, seu corpo envolto pela chama azul. O protagonista observa, assustado, enquanto o Goblin pega sua arma. Ah! Isso! O protagonista exclama, percebendo o que está acontecendo. A chama azul desaparece, revelando o Goblin como um esqueleto. Isso é um esqueleto, ele murmura, assustado. A cena se transforma, mostrando o protagonista envolto em um poder aterrorizante, enquanto ele declara: Sim, meu trabalho é comandar os mortos-vivos. Um necromante. E aí, pessoal? O primeiro capítulo terminou com o protagonista envolto em um poder aterrorizante. Sem mais enrolação, vamos para o segundo capítulo. No capítulo seguinte, a tensão se estabelece logo de início. O Goblin invocado do protagonista está ajoelhado diante dele, aguardando instruções como um servo leal. De repente, 2 novos Goblins entram na sala, encarando os estudantes com olhares ferozes. Os estudantes se amedrontam, recuando, e uma garota murmura. Eles estão aqui de novo, e dessa vez são 2. O protagonista observa a cena, seu Goblin ainda ajoelhado diante dele. Uma mensagem aparece no ar. Seu morto-vivo está aguardando suas ordens. Ele, sem hesitar, ordena. Ataque-os! Mate esses Goblins para mim. Em resposta, o Goblin invocado se ergue e avança contra os inimigos, iniciando uma luta intensa. A batalha entre os Goblins é feroz, e o invocado do protagonista acaba perdendo um braço. Vendo sua invocação em desvantagem, o protagonista reflete, tenso. Se eu só assistir, ele vai ser derrotado, e eu terei que lutar de novo. Ele se esforça para manter a calma e murmura. Eles têm o tamanho de uma criança, não devem ser tão difíceis. Se eu tivesse uma arma. O protagonista então se vira para Minsu, o estudante que pegou a espada, e diz: Minsu, me dá a espada. Minsu, apavorado, hesita e responde: É minha! Eu peguei essa espada. O protagonista aponta para a batalha e retruca: Então, por que você não os mata? Tremendo, Minsu não responde. Desapontado, o protagonista o encara. Esquece, vá cortar batatas com isso. Determinando agir, o protagonista pega uma cadeira e grita, partindo para cima dos Goblins. Ele lança a cadeira com força, acertando os inimigos, dando chance para seu Goblin invocado finalizar a luta. 2 mensagens surgem no ar. Você matou um Goblin e ganhou 10 de ouro. Logo sua invocação se aproxima, encarando-o, e o protagonista, desconfortável, diz: Carinha, me desculpa, mas sua aparência me faz sentir um pouco mal.
Pode olhar para outro lado. A invocação abaixa a cabeça, triste, e ele pensa: ele não vai ficar chateado por isso, vai? Uma nova mensagem surge, afirmando: sob sua influência, os mortos-vivos estão sob sua autoridade. Outra mensagem aparece logo após: toque para obter detalhes de cada indivíduo. O número máximo de mortos-vivos foi alcançado. Um estudante se aproxima perguntando: Sung-woo, o que está acontecendo? Ele responde incerto: eu também não sei, mas... Um grito ecoa pelo corredor: ah! Socorro! E uma estudante diz, desesperada: professor, eu não consigo chamar a polícia! O professor tenta acalmar a estudante: mantenham a calma. Sung-woo, ainda tenso, observa a janela e nota um brilho vermelho, como um reflexo de chamas. Ele abre a cortina e se depara com a destruição lá fora. O caos e o fogo tomaram conta da paisagem. Ele murmura, atônito: isso está acontecendo, talvez, no país inteiro. A cena seguinte mostra o protagonista observando a devastação, quase sem acreditar, e ele murmura: ou, no mundo inteiro. A cena abre com um estudante entrando em pânico, gritando para os demais: nós não podemos ficar aqui! Vamos sair daqui agora! Em seguida, outro estudante, acompanhado de uma colega, sugere: eu tenho um carro. Vamos para o estacionamento. Enquanto eles se movem pelo corredor escuro, 2 goblins surgem das sombras, seus pés repousando sobre corpos de estudantes mortos. Os 2 estudantes congelam, apavorados, enquanto os goblins avançam em sua direção, e eles gritam: ah! Corram! Um goblin tenta atacar uma garota, mas a invocação do protagonista surge e bloqueia o ataque, protegendo-a. A cena corta para o protagonista que grita: corram! Eu cuidarei deles. Ele aponta para suas invocações. Na verdade, eles vão cuidar. Os estudantes, assustados, correm, enquanto o protagonista murmura, refletindo: não se dividam assim. O protagonista se obriga a raciocinar e murmura para si: mesmo sem clareza, há uma regra aqui, e precisamos segui-la. As habilidades e papéis dados, e esses monstros que surgem como presas. Ele olha para suas invocações lutando e pensa: pelo menos agora tenho quem lute por mim. Em meio ao combate, um dos goblins inimigos consegue atacar e destruir uma invocação do protagonista, cuja cabeça rola aos seus pés. Uma mensagem fria aparece: seu morto-vivo voltou para a morte eterna. O protagonista, abalado, murmura: por favor, ganhem. As invocações restantes enfrentam os goblins inimigos em um confronto final, e após uma luta exaustiva, as invocações vencem. 2 mensagens surgem: você matou um goblin e ganhou 10 de ouro. O protagonista solta um suspiro de alívio: ufa, bem feito. Outra mensagem aparece, indicando que ele subiu de nível. Curioso, ele murmura: nível? Talvez isso funcione. Status. Uma janela aparece, mostrando suas informações: Yu Sung-woo, nível 2, HP 42, MP 13, função necromante, força 5, agilidade 5, estamina 5, ouro 58. Ele reflete: essas são as habilidades, mas geralmente você ganha pontos distributivos ao subir de nível. Logo, outra mensagem aparece, oferecendo-lhe a escolha de uma carta de 5 opções para a subida de nível. Ele observa as cartas, resignado, e diz: aleatório. Ele sorteia uma carta, que aumenta o limite de mortos-vivos em mais 1. Sua mana aparece em 330. Mana apenas 30? Ele se pergunta. Então vocês não gastam tanto? Ele se dirige às suas invocações, e sem jeito diz: eu me sinto mal, ok? Olhem para baixo. A cena muda, mostrando o protagonista olhando para uma janela no local em que está. Ele murmura, tentando manter a calma: preciso me acalmar. Se não ficar calmo, só cometerei erros. Não faço ideia do que está acontecendo, mas estou indo bem até agora. Ele respira fundo e conclui: a única coisa que importa agora é sobreviver. Ele se aproxima da janela e observa do lado de fora cenas de caos. Estudantes mortos, outros sendo atacados por goblins.
Ele sussurra para si mesmo. Merda. Acho que a situação aqui é melhor se eu correr. Ainda assim, ele reconhece. Mas não posso ficar aqui para sempre. A cena final mostra o protagonista e suas invocações descendo uma escada, enquanto ele decide: vou deixá-los assumir a liderança.